Vamos começar a nossa aula, então, de hoje. Estamos na página 19. Eu ontem, infelizmente, tive um problema de internet, né? Na verdade, a Vivo resolveu não funcionar ontem, né? Em várias localidades, e eu acabei ficando sem dar a última aula para vocês, o que eu solicitei que vocês fizessem aí até o exercício 7, tá? Então, hoje nós vamos aí, obviamente, determinar aí, fazer aí a correção dos exercícios para que a gente termine até a página 20, até o exercício 16. Vamos nessa? Primeiro exercício lá, aplicando seus conhecimentos, está lá. Pedro tem uma coleção de carrinhos que está organizando de um novo expositor com divisórias, representando na figura abaixo. Muito bem. Considerando que ele deseja colocar a mesma quantidade de carrinhos em cada compartimento do expositor e que ele já distribuiu 24 carrinhos entre os compartimentos representados na figura pelos espaços em brancos, quantos carrinhos o rapaz deve colocar em cada espaço vazio representado pela cor verde? Muito bem. Então, como que a gente faria isso, galera? Como que a gente vai fazer esse tipo de situação? Bom, a gente tem lá 2, 4, 6 compartimentos, dos quais 2 deles foram utilizados. Perfeito? Muito bem. Então, vamos reparar que a gente tem aí uma fração. A gente tem uma fração de uma quantidade. Qual é a quantidade total de carrinhos que este garoto tem? São 24 carrinhos, certo? Então, o que a gente vai fazer? Qual é a fração que está embaixo? Vamos ver qual é o total. O total são 6. Perfeito? Quantos espaços ele já usou? Ele usou 2. Então, a fração é 2/6. 2/6 de quê? De 24. Então, vamos fazer? Então, eu tenho ali a seguinte situação. Primeiro exercício, eu tenho 2/6 de 24 carrinhos. Como é que a gente fazia isso? Eu pegava o 24, eu divido por 6, que vai dar 4, vezes, obviamente, 2. Show de bola. Professor, tá no 1 ainda? Oi? Tá no 1 ainda, é que eu caí. Tá. 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, seria 8 carrinhos. Agora, 8 carrinhos em quê, galera? Em cada compartimento do expositor. Em cada espaço e cada expositor. Muito bem. Então, escreva lá como resposta. Então, seriam 8 carrinhos em cada expositor. Pode dar uma licença aí para mim, Fê, por favor? Obrigado. Agora é... Bora? Bora lá, bora lá, bora lá. Segundo exercício, vamos nessa. Lucas, Matheus e Gustavo disputam o jogo online. A pontuação apareceu nas telas em forma de fração. Veja. Matheus teve a pontuação 5/13, o Lucas teve 9/26 e o Gustavo 7/26. Com base nesses dados, ordene os valores e determine quem obteve maior pontuação no jogo. Bom, vamos ordenar esse cara. Muito bem, vamos pensar na seguinte situação. Se a gente deveria colocar tudo em 26, obviamente, em denominador 26. Então, vamos colocar tudo no denominador 26 para que a gente consiga entender. Por exemplo, 5/13, eu não consigo entender essa fração. Eu consigo entender que o Lucas teve mais pontos do que o Gustavo. Por quê? Porque o Lucas teve 9/26. Então, no total de 26 pontos, o Lucas fez 9. Num total de 26 pontos, o Gustavo fez 7. Então, até aí, o Lucas está ganhando. Só que Matheus, eu não consigo identificar. Por quê? Porque está em 5/13. Essa fração eu não consigo entender. Então, presta atenção o que a gente vai fazer aqui. Ó. Nós vamos igualar os denominadores.
Então, o que eu tenho aqui no segundo exercício? Quem é o carinha aí? Então, a gente tem o Matheus. Muito bem. Eu tenho embaixo, Matheus é 5 sobre 13. Eu tenho embaixo o Lucas, muito bem, que vai ter quanto? 9 sobre 26. E eu terei, por último, o meu amado Gustavo, que terá 7 sobre 26. Bom, 26 e 26. Aqui é 13. Mas eu consigo fazer uma operação matemática para que esse 13 fique 26. Como que eu vou fazer isso? Multiplicar por 2. Multiplicar por 2, muito bem. Só que agora, eu vou multiplicar por 2 o quê? Eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Lembra? É sempre a mesma operação, no numerador e no denominador. Dividir por 2, multiplicar por 2, divide por 3, multiplica por 4. É sempre a mesma operação. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui em cima e eu vou multiplicar por 2 aqui embaixo. 2 vezes 5 vai dar 10. 13 vezes 2 vai dar 26. Então, agora, Matheus fez 10 sobre 26. Então, agora eu já consigo determinar quem foi que ganhou. Muito bem. Quem ganhou o jogo? Matheus. Matheus. Então, coloca aí na ordem. Vamos colocar na ordem de ganhadores. Então, quem ganhou foi o Matheus, vírgula, Lucas e Gustavo. Essa foi a ordem. Beleza? Então, entenderam o que eu fiz, né? Eu transformei a fração com o mesmo denominador. Agora, galera, se não tivesse um número padrão aí, o que eu deveria fazer? Eu deveria fazer o MMC, obviamente, entre esses valores, tá? É que aí tá facinho, porque eu multipliquei por 2 e eu cheguei no resultado correto, tá? Se, por exemplo, ali, ao invés de 13, tivesse 12, 12 vezes 2 vai dar 24 e não 26. Então, aí eu teria que fazer o MMC entre o 24 e o 26. Beleza? Para mim chegar num denominador comum, para mim saber quem foi o campeão. Tá bom? Então, repara que 5 sobre 13 parece que foi uma fração menor, porque ela está simplificada. Fechou? Tranquilo? Bom, terceira questão, VUNESP adaptada. VUNESP é uma faculdade federal, o próprio nome já diz ali, ela está adaptada, ela foi simplificada essa questão, tá? 2 empresas de pavimentação farão juntas a pavimentação de uma rodovia. Em cada uma delas, trabalhando a partir das extremidades. Se uma delas, presta atenção, uma delas pavimentar 2/5 de 80 quilômetros da rodovia, qual a extensão da estrada a outra empresa irá pavimentar? Qual é a extensão da estrada que a outra empresa irá pavimentar? Bom, aí não tem muito o que fazer. É 2/5 de 80. Acabou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte situação. Terceiro exercício. Vamos lá. Terceiro exercício. 2/5 de 80. Então, eu tenho 80 dividido por 5. Quanto é que vai dar 80 dividido por 5, meus amores? Aqui vai dar 16. 5 vai ficar 4, 0. 40 por 5, 40 não, que é 3, tá? 30 por 5 é 6, menos 30, 0. Deu 16. E eu vou pegar esse 16 e vou multiplicar por 2. 16 multiplicado por 2 vai dar quanto? 32. 32. Então, 32. Show de bola, 32. Aí vem a pergunta. Olha lá, vamos interpretar a pergunta. Se uma das empresas pavimentar 2/5 de 80 quilômetros na rodovia,
qual é a extensão da estrada que a outra empresa irá pavimentar? É a mesma coisa. Se é a mesma coisa, será 32 quilômetros. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Quarta questão, vamos nessa. Em uma sala de aula do 8º ano, há 40 conjuntos de mesa e cadeira. Nessa sala estudam 38 alunos. Se eu tenho 40 conjuntos de cadeiras e mesas e estudam 48 crianças, significa que 2 mesas e 2 cadeiras não serão ocupadas. Beleza? Simples assim. Muito bem. Qual fração irredutível representa a quantidade de alunos comparada ao total de conjuntos da mesa e das cadeiras? Gente, presta atenção. Ele te deu qual é a fração que ele quer. Vamos ler de novo? Qual a fração irredutível? Eu vou ter que simplificar. Muito bem. Representada pela quantidade de alunos. Quantos alunos tem na escola? 38. 38. Então, ele quer a quantidade de alunos por o quê? Por a quantidade de cadeiras e mesas que eu tenho, pelo conjunto. Quantas cadeiras e mesas eu tenho? 40. 40. Então, qual vai ser a minha fração, então, aí? 38 sobre 40. 38, que é a quantidade de alunos, por 40. Ele quer a fração redutível. Ou seja, eu vou ter que simplificar essa bichinha aí. Dá para dividir por 2 e por 2. Vou agora dividir por 2 em cima e eu vou dividir por 2 embaixo. 38 dividido por 2 vai dar? 16. Não, calma. 19. 40 por 2, 20. Então, a fração irredutível é 19 sobre 20. Beleza? Essa foi fácil. Quinta questão. Primeira coisa que você precisa é saber contar a cadeirinha, interpretar que a cadeirinha preta são as cadeirinhas que estão reservadas e ver na fração que ele pede. Simples assim. Essa questão caiu no Enem. Olha lá, o Exame Nacional do Ensino Médio. E teve aluno que erra. E vocês, no 7º ano, acertam. Estão vendo aí, né? Vamos lá. Em um certo dia, em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura representa a vista do setor 3. Então, todas essas cadeiras é do setor 3. Muito bem. Do setor 3 desse teatro, na qual as cadeiras escuras estão reservadas. Então, grifa essas palavras. Escuras estão reservadas. E as claras não foram vendidas. Muito parece quando a gente vai no cinema, né? Que a mulher coloca lá o visorzinho para a gente de que cadeira que a gente quer sentar e as que estão de verdinho já estão ocupadas. E aí você escolhe um número e a fileira de qual você não quer. Idêntico, a mesma coisa, tá? Agora que vem a pergunta. Primeira coisa, eu tenho uma fileira de 10 por 7. 10 vezes 7 vai dar 70 cadeiras. Esse é o total. Muito bem. Quantas cadeiras são pintadas? Quantas cadeiras estão reservadas? 17. 17, Rafinha. 17 são reservadas, que são as pintadas. Muito bem. Agora, vamos ver o que ele quer. Ele quer a razão. Agora, razão do quê? É da não reservada pela reservada? É da não reservada pelo total? É o total pela reservada? Eu não sei qual é a razão que ele quer. É aí que o meu aluno, que não presta atenção, erra. Vamos interpretar. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas. Acabou. Quantidade de cadeiras reservadas são 17. Perfeito. 17 é o numerador. Sobre, vamos ver o que eu quero que ele me coloca aí. Reservadas no setor 3 em relação ao total.
total de cadeiras desse setor, ou seja, do setor 3, que são 70. Então, você vê que é uma questão ridícula, gente, ridícula. Ele deu no enunciado que o preto é reservado. E ele quer uma razão, uma fração, onde eu tenho os reservados em cima e embaixo, obviamente, o total. Fala, Rafinha. Professor, mas não tem nenhuma que é 17 sobre 70. 17 sobre 70? É. Aí a letra A. Ai, sobre 10. Aí faz por... 17 sobre 70. Pra mim tá Só. 10. É, tá 10. Tá 10. Por que 10? Ele quer a fração. Tá 17 sobre 10, é um professor. A letra A? Aham, Ah. a letra A. Olha a minha. Tanto é que eu fiquei até em dúvida. Olha a letra A. Aqui. Ah, então o seu tá ao contrário. Aqui tá 10, professor. Ô, Oh, professor, misericórdia. ou o seu tá errado, ou o nosso que tá errado. Tá 10, professor. Eu acho que é o nosso, porque não tem É nenhuma. vocês. É 17 sobre 70. Então, a letra A, puxa a perninha do número 1 aí, transforma ele num 70. É. É erro de digitação, tá bom? Fechou? Por isso vocês estão me olhando. Eu passar com um cara puxo de pela paisagem, funda falando, meu Deus. Porque, tipo, eu tinha visto isso, só que aí eu fiquei toda confusa. Ah, mas você vê, isso é uma merda. Sabe o que acontece também, Rafa, muitas vezes? Às vezes a minha apostila está errada e eu vou ver o resultado, e o resultado que eu faço está correto e a apostila está errada. E eu fico em dúvida também. Só para que você tenha uma ideia. Quanto que deu o exercício 3? Quanto deu o exercício 3? 32 quilômetros. 32 quilômetros. Olha a minha apostila. Peraí. Ô, viado. Cadê? Não dá para ver. Bom, sim. Depois eu tiro foto. Tá? 48 quilômetros. Não tem o que errar. Aí não tem o que errar. Fizemos 2/5 de 80. Estamos fazendo isso a apostila inteira, quase um tempão. Não tem o que errar. A resposta é 32. Aqui está 48. Tá? Então, pode acontecer, né? Alguns erros aí, por aí afora. Então, vamos lá. Quinta questão, então, deu letra A, é 17 sobre 70. Na tua apostila, com certeza, eles colocaram, ao invés de 70, colocaram o número 1 aí, tá? E ficou 17 sobre 10, tá bom? Puxa uma perninha aí e transforma esse cara 70, alternativa A. Sexta questão. Numa loja de móveis de decoração, dispõe de caminhões para entrega com carroceria de 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. Não é 2 de largura? 6 metros de comprimento e 2 metros de largura, perdão. Em uma das viagens, o entregador levou um sofá com medidas de 3 metros por 2 metros, uma mesa de 2 metros por 1 metro e um balcão de 2 metros por 1 metro. Qual é a fração que melhor expressa a ocupação da medida das áreas da carroceria do caminhão? Muito bem. Então, aqui, a gente vai ter que fazer aí, a seguinte situação. Bom, nós temos lá a seguinte, nós temos a carroceria e depois nós temos a largura. Então, ele vai ter que ver qual é a fração que melhor expressa a ocupação das medidas da área da carroceria do caminhão. Muito bem. Vamos ver qual é a carroceria do caminhão. Vamos ver quantos... Espera só um minuto. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Nós temos 3 medidas que representam. Vamos lá. Vamos tentar fazer da seguinte forma. Vamos tentar fazer por desenho. Professor, eu acho que vai cortar antes de terminar o exercício. Então, se cortar, a gente volta daí depois, tá bom? Então, ó, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre 2. Essa é a fração que representa o quê?
que representa a minha carroceria. 6 por 2. Ele disse aí que a gente levou um sofá de quanto? De 3 por 2. Então, ó, 3 por 2. O sofá ocupou metade da carroceria, certo? Depois, eu tenho lá uma mesa de 2 por 1. Então, ó, 2 por 1. Muito bem. Peraí. Isso, 2 por 1, tá certo? E depois, eu tenho lá outro balcão de 2 por 1. Muito bem. 2 por 1. Fechou? Agora, quanto que representa isso na fração? Vamos fazer. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12. Quantas foram usadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 por 12. Vamos simplificar isso, que dá para simplificar? Quanto que vai dar isso? 5 por 6. Em cima. 5